Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? De antemão, vocês sabem, o meu livro ainda está à disposição. Eu vou deixar os links para compra aqui embaixo na descrição. Eu gostaria também de pedir que você não esquecesse de deixar o seu like, isso nos ajuda muito, tá bom? Não esqueça também de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos. Também não esqueça de deixar os seus comentários, que são muito relevantes para nós, tá bom? Mas um adendo aqui, ok? Comentários ofensivos, maldosos, eu não vou tolerar por aqui. Se porventura eu encontrar eu vou acabar excluindo o comentário. E se a pessoa persistir, eu vou acabar excluindo ou banindo essa pessoa do canal. Eu não criei o meu canal para ficar ouvindo comentários ofensivos. Se vocês querem me encarar, me encarem a nível doutrinário, tá bom? Agora, esses comentários ofensivos não competem a um cristão, tá bom? E ao nosso caráter como cristãos. Meus irmãos, está aqui, vocês sabem, o vídeo da última treta, né? do Silas Malafaia. Eu não vou soltar todo o vídeo, mas eu quero pegar aqui e concentrar-me apenas na parte teológica e citação de textos. De antemão, eu gostaria também de deixar aqui um adendo. Eu não estou gravando o vídeo porque eu estou fazendo uma defesa ao pastor Paulo Júnior. Não, não é isso, tá bom? Se vocês pensam que eu vou defender o Paulo Júnior aqui, está enganado, não perca seu tempo, tá? Não vou defender o Paulo Júnior, gosto do Paulo Júnior, mas a minha defesa não será a pessoa dele, e sim ao texto bíblico e a verdade de Deus, tá bom? Houve deturpações do texto bíblico, e as deturpações ocorrem também, né? E as pessoas que não têm um conhecimento bíblico, porque são bitoladas, ignorantes e leigas, são manipuladas e bitoladas por essas deturpações, ok? E eu gostaria de soltar aqui essa parte, esse trecho do vídeo para nós conferirmos nas escrituras. O que eu falar, não acredite de antemão. Vá para a escritura, vá para o texto bíblico. Aí ele citou um texto isolado, aleatório. Bom, mas eu vou para a escritura. Eu preciso analisar o contexto, seja o contexto imediato, próximo ou remoto. Eu preciso fazer isso. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Porque eu oro por alguém e a pessoa vai ser curada, é que eu estou imune de não ter enfermidades. Agora vamos lá. Você está dizendo que é para a gente impor, ou para o pessoal pentecostal que crê em cura e milagres, orar por todo mundo para ser curado? Você está precisando ler mais a Bíblia. Quando Jesus chegou em Nazaré, em Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 5, a Bíblia diz que Jesus curou poucos enfermos, não operou milagres, por causa da incredulidade deles. Quem te falou que Jesus curou todo mundo que cruzou na vida dele? Quem te falou isso? Quem te falou? Outro dado. Foi Jesus que falou em... Nós já vamos verificar Marcos 6, mas eu preciso inicialmente também fazer um comentário aqui, uma análise exegética muito lacônica de um texto que a grande maioria dos pentecostais usam, de Tiago 5,14. Tá? Tem que falar grande maioria, porque existem aqueles que se incomodam, né? Então diz, tu generalizou. Então a grande maioria, se não quase todos, tá? Tiago 5,14, tá? No início do vídeo, ele tá até um pouquinho nervoso lá com a boca aberta, né? No início do vídeo, vocês percebem, quem assistiu sabe, vocês percebem que ele estava na igreja dele recepcionando as pessoas, né? Nesse contexto de causa aí do coronavírus, que é uma realidade. E ele estava ungindo, e ungiu ali um certo rapaz ali com óleo, né? Primeiramente, não existe base bíblica para ungir com óleo as pessoas hoje, os enfermos, tá bom? Não existe. Tiago 5,14, tá? O que diz Tiago 5,14? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e unja-o com óleo ou com azeite em o nome do Senhor. Tá, mas vamos fazer uma análise aqui rápida. Está alguém entre vós doente? O que é doente no grego? O que é o grego? É o idioma original que o Novo Testamento foi escrito. No grego, a palavra que foi traduzida para nós como doente não é uma simples dorzinha de cabeça, né?
Eu estava vindo para a igreja com a sandália havaiana e eu bati com o dedão do pé na lajota. Missionário, eu cheguei aqui com uma dorzinha no dedão do pé. Unja-me com óleo. Não, o texto não fala desse tipo de dor ou de uma simples dorzinha de cabeça para ser ungido. Não. O texto, no grego, trata de uma pessoa fraca, debilitada ao ponto de não poder levantar-se da cama ou não sair de casa. É por isso que o texto diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Note, chame os presbíteros da igreja. A atitude vinha da pessoa e não dos presbíteros. A pessoa estava doente em casa, então chamava os presbíteros, que é uma palavra sinônima aí para bispo, pastor, ok? Então chamavam. Mas percebe que a atitude vinha do doente, não era o pastor. E nós vemos aí, em igrejas pentecostais, fazem filas no corredor da igreja. Isso é antibíblico. Me prova na Bíblia que tem que fazer filas no corredor da igreja para sair ungindo todo mundo. A atitude vinha do doente, do enfermo, e não do pastor ou do presbítero. Percebe? Agora note que ele estava fraco porque tinha que chamar os presbíteros, plural, presbíteros. Não diz presbítero, mas presbíteros. Está no plural o texto, o termo bíblico. Por quê? Porque deveria de vir mais de um. Eu lembro no meu tempo de pentecostal, isso há 5 anos praticamente, que fazia-se filas no corredor e os irmãos e as irmãs iam exatamente naquele presbítero fogo puro. Naquele presbítero que julgavam como mais fervoroso. Isso é idolatria. Então o texto diz: chame os presbíteros, plural, e não apenas um. E note que o doente no grego estava doente mesmo, que estava tão fraco que tinha que chamar para ungí-lo em casa. Mas o texto prossegue: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e unja-o com óleo. Por que óleo? Porque o óleo, nos tempos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eram usados como para fins medicinais, eram usados como remédio. Lembra da parábola do bom samaritano? Lucas 10, a partir do 30. O bom samaritano aplicou azeite sobre as feridas do pobre homem quase morto, ferido no caminho. Por quê? Porque o óleo naquele contexto tinha propriedades medicinais. Não tem nada a ver com o óleo aí de cozinha que vocês usam. Tem uns esvairados por aí que dizem que vão até lá em Israel, né? Babaquice. É o óleo de Israel. Não. Não tem nada a ver com esses óleos. O óleo dos tempos não tem nada a ver, muito menos com esse óleo de cozinha que vocês usam. Então percebe que o óleo tinha propriedades medicinais e assim por diante. Então o que o texto está dizendo? Vocês estão doentes? Chame os presbíteros. Por quê? Porque os presbíteros, além de orar por vocês, que nós temos no texto ali, no verso seguinte, além deles orar por vocês, eles devem te trazer também um remédio. Não é um óleo sagrado, né? Não. Era remédio. Inclusive, o comentarista Russell Norman Champlin cita um médico grego chamado Galeno, que disse assim: olha, o óleo é o melhor de todos os remédios para a cura de corpos enfermos. O sentido que Tiago está dizendo é oração e remédio. Alguém está doente hoje em casa? Então chama os pastores, os presbíteros. E o que os presbíteros vão fazer? Eles vão levar uma palavra de oração, eles vão levar uma palavra de encorajamento, de edificação, mas não somente isso. Tiago está dizendo: usem um remédio, leve um remédio para o doente, se informem se ele precisa de alguma coisa. Esse é o sentido do texto. Percebe? E o texto prossegue: unja-o com óleo em nome do Senhor. O ungir com óleo, segundo o comentarista Warren Wiersbe, ele diz que esse ungir com óleo tem o sentido de massagear, ou seja, eles derramariam o óleo, que naquele contexto teria o sentido de remédio, ok? Aplicaria sobre o local da enfermidade, massageando. Percebe? Esse é o sentido do texto. Tem nada a ver pegar óleo e passar na testa. Inclusive, existem alguns aí desvairados e malucos, lunáticos, impostores, que usam o óleo até para ungir roupas íntimas, né? Tem nada a ver. Isso é pura feitiçaria, tem nada a ver com o cristianismo. Tira isso da cabeça de vocês. Mas vamos lá. Já clarifiquei um pouco essa primeira questão. Aí ele cita
ele cita Marcos, vamos lá. Marcos, capítulo 6, verso 6 e 5. Que Jesus ali curou poucos enfermos. E no verso 6 diz assim, estava admirado da incredulidade. Ora, mas vamos para o contexto. Meus irmãos, eu bato sempre na tecla, inclusive no meu grupo, no WhatsApp. Contexto, contexto, contexto. Contexto. Alguém cita um texto, eu preciso ler o texto. Tá entendendo? Eu preciso ler o texto. Vamos para o contexto? No verso 6 diz que Jesus estava admirado por causa da incredulidade. No verso de número 1, 2, 3, 4 e 5, o texto diz que Jesus chegou à sua pátria no dia do sábado, começou a ensinar na sinagoga, verso 2, né? Ou seja, ele está em Nazaré. E quando ele estava ensinando na sinagoga, ainda no verso 2, as pessoas começaram a admirar-se, dizendo assim, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria? E o texto elenca os irmãos de Jesus. E diz o texto que eles escandalizavam-se. Agora olha o verso 4. Jesus vai responder, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Aí no verso 5 diz que ele curou poucos enfermos. E no verso 6 diz que ele se admirou por causa da incredulidade. O que o texto está dizendo? Jesus prega e a sabedoria dele deixa as pessoas atônitas, admiradas, assustadas. Então eles começam a questionar, não é esse o carpinteiro? De onde veio tanta sabedoria? Jesus fala, o profeta não tem honra na sua pátria. Note que eles estavam ali não para serem curados. Por quê? Porque eles rejeitaram a Jesus como Messias. Eles rejeitaram a Jesus como Filho de Deus. Eles não foram ali para ser curados. Observe que aqueles que estavam ali de fato para serem curados, o texto diz que Jesus curou. Jesus curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Por quê? Porque de fato esses queriam ser curados. Mas quem disse que essa admiração de Jesus por causa da incredulidade do verso 6 é porque eles não demonstraram fé para ser curados? O texto em momento algum diz assim, que eles foram até Jesus para ser curados. Por quê? Porque o contexto já mostra que eles rejeitaram a Jesus. A incredulidade, esta palavra grega incredulidade que aparece no texto, é a palavra grega apistia, que segundo o dicionarista Strong, aliás, um dos dicionaristas mais conceituados que nós temos aí, a palavra incredulidade no verso 6, segundo Strong, tem um sentido de ausência de fé em Cristo, incerteza, desconfiança, descrença. Ou seja, as pessoas no contexto, elas não acreditaram que Jesus de fato era o Cristo, era ungido, era o Messias prometido. As pessoas não acreditaram na doutrina que ele estava pregando. Essa incredulidade é uma incredulidade de que não creram em Jesus como Filho de Deus. Tem nada a ver de incredulidade por causa de cura, de doença. Isso é forçação de texto. As pessoas não foram até ele para serem curadas. Eles estavam ali, eles já rejeitaram a Jesus em seu coração. E Jesus não cura alguém onde não há necessidade de cura. Percebe? Jesus, ele não abençoa alguém se não há necessidade de ser abençoado. Ele não curaria aquelas pessoas se elas não admitissem que estavam doentes. Percebe que eles foram até Jesus não para serem curados, porque se fosse para ser curado, Jesus tinha os curados sim, independente da sua fé ou não. Eles já haviam rejeitado Jesus e não estavam nem aí para serem curados ou não. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias. A incredulidade deles tem a ver em crer em Jesus como Filho de Deus. Diferentemente de hoje, né? As pessoas hoje sim vão às igrejas, aos megatemplos, né? A fim de serem curadas. Elas vão desejosas para receber uma bênção. Diferente aqui do texto. Elas não estavam nem aí para Jesus. Elas rejeitaram a Jesus. Hoje as pessoas vão desejosas de receber uma bênção, uma cura e um milagre. E quando não recebem, aí os falsos curandeiros vão usar argumentações do tipo assim, mais ou menos assim. Deixa eu guardar aqui a Bíblia. Você não foi curado porque não teve fé suficiente. Eu pergunto, onde tem
onde tem base escriturística, amparo bíblico para argumentações falaciosas desse tipo. Quem foi que disse que a fé na Escritura era uma condição para as pessoas serem curadas? Você lembra, por exemplo, dos 10 leprosos? Jesus cura 10. Mas dos 10, somente um demonstrou fé. Jesus disse, a tua fé te salvou. Mas os outros 9 não exerceram fé e mesmo assim Jesus os curou. Olha, você lembra também do cego no tanque de Siloé? Jesus cura o cego. Quem foi que disse que ele tinha fé para ser curado? Aliás, ele nem conhecia Jesus. Quando perguntaram sobre Jesus, ele disse, olha, o homem chamado Jesus me curou. Ele nem sabia quem era Jesus. Fé é uma condição para ser curado? Não. Qual era a fé que Lázaro tinha para ser ressuscitado? E mesmo assim Jesus ressuscitou. Qual é a fé nos dias dos apóstolos que o coxo na Porta Formosa tinha para ser curado? Não demonstrou nenhuma fé. Na verdade, o apóstolo Pedro teve que pegá-lo pela mão e levantá-lo. Pedro quem teve uma atitude, porque ele queria só mendigar, ele queria esmola, ele não queria ser curado. Qual era a fé que Dorcas tinha para ser ressuscitada pelo apóstolo? Nenhuma. Então essa argumentação é falaciosa e o texto de Marcos 6, versos 5 e 6, citado por ele, não tem nada a ver com cura. E as pessoas não queriam ser curadas. É por isso que Jesus se admirou da incredulidade. Vamos à sequência. Mateus 9,12, que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Quem lhe falou que Jesus acabou com o poder ou com a importância da medicina? Quem lhe falou isso, seu fariseu hipócrita? Quem lhe falou isso? Bom, ninguém falou. Aliás, nenhum cessacionista. Aliás, eu tenho vídeos que tratam sobre o cessacionismo, sobre essa questão de línguas e curas. Eu não vou tratar aqui, porque senão eu não quero ser papagaio, né? E ficar repetindo, né? Tá? Então, tem vídeos aí no meu canal, pesquise que eu trato de forma com muita propriedade essa questão, tá? Quem foi que te disse que Deus não pode curar? Meu amigo, Deus pode curar, afinal ele é soberano. É muito incoerente, né, da parte de um calvinista dizer Deus não pode fazer milagres hoje. Por quê? Porque daí nós estaríamos negando a soberania dele. E negar a soberania dele é a coisa que vocês fazem. Vocês, pentecostais, arminianos em geral. Vocês negam a soberania de Deus. Através da teologia humanista de vocês. Tá bom? Então, não vem pra cá falar coisa que tu não conhece e não sabe. Olha, Deus não pode curar. É claro que ele pode, ele é soberano, ele pode fazer. Mas não significa que o fato de Deus ter operado no passado significa que ele vai operar do mesmo modo agora no presente. Qual foi os milagres que Joel, Abacuque, Malaquias, Zacarias operaram? Qual foi o milagre que João Batista operou? Nenhum. Significa dizer que nem sempre no período da história humana Deus vai operar milagres espantosos e extraordinários, como operou lá no deserto do Sinai, nos dias de Jesus, nos dias de Elias e Eliseu e assim por diante. Deus pode fazer milagres? Pode. A questão é, há pessoas que são portadoras desse dom de cura? Aí que a gente vai divergir. E eu não vou comentar. Agora, Marcos 6, como eu vinha comentando, né? Jesus não pôde curar por causa da incredulidade? Esse é o pensamento de vocês. Aí vocês reduzem, diminuem e deturpam a soberania de Deus. Por quê? Porque quando você diz assim, Malafaia, olha, Jesus não pôde curar por causa da incredulidade deles. Primeiro que o texto nem fala que eles queriam cura, né? Mas vamos lá. Se Jesus não pôde curar por causa da incredulidade, nós estaríamos diminuindo e limitando o poder de Deus, a soberania de Deus, por causa do coração depravado do homem e obstinado. E Deus não depende do coração depravado do homem para operar alguma coisa. O poder de Deus não se limita por causa do nosso coração depravado. Viu como vocês negam a soberania e a onipotência de Deus? Percebe? Mas vamos lá. Onde é que está isso na Bíblia? Que quem ora por enfermos cura todo mundo. A imposição de mãos foi Jesus que falou. Eu não sabia que você tem mais valia do que Jesus. Eu não sabia disso.
Jesus fala em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. São sinais que seguem. Vamos lá. Ele citou, primeiramente, deixa eu conferir aqui, Mateus capítulo 9, verso 12. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mas olha, o verso de número... a partir do verso de número 10, que Jesus entra em casa, senta-se à mesa, muitos publicanos e pecadores, de novo, contexto, contexto, contexto. Muitos publicanos e pecadores sentaram-se juntamente com Jesus. E aí o verso 11 diz que os fariseus, a elite religiosa, né? A elite religiosa do primeiro século, os fariseus, quando viram isso, perceberam, olha, ele está conversando com publicano e pecador. Publicano eram aqueles que arrecadavam os dinheiros de Israel para os cofres romanos. Então eles eram vistos como traidores da pátria, apóstatas das leis de Israel, das leis mosaicas, das leis de Deus, enfim. Aí os fariseus ficam impressionados. Ele está conversando com publicano e pecador? Aí Jesus disse, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Tem nada a ver aqui com uma doença física, mas tem a ver com uma doença espiritual. Isto é pecado. Porque percebe que Jesus não está tratando de uma doença aí. Mais uma vez, texto aleatório, forçou o texto, deturpou o texto e fez assim como o diabo lá no deserto fez com Jesus, deturpou o texto. E no verso 13, lá no finzinho, Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Percebe que o doente aqui tem a ver com pecador. Porque Jesus não veio, meu amigo, para curar o leproso. Jesus não veio para curar a mulher do fluxo de sangue, nem o cego Bartimeu. Não. Jesus veio aqui para a terra, o primeiro propósito de Jesus não foi nem morrer pelos eleitos do Pai. Quando ele veio na terra, foi trazer glória para o nome do Pai. Por quê? Porque pecadores rebeldes é uma afronta à santidade de Deus e ao seu nome santo. Então Jesus morre, primeiramente, tudo que Deus faz visa a sua glória, Jesus morre em primeiro plano para glorificar o Pai. É por isso que em Filipenses 2, a partir do verso 5, diz que Jesus morre, ele é ressuscitado, é exaltado, é glorificado, e ao nome de Jesus todo o joelho vai se dobrará. Toda a língua vai confessar que Jesus é Senhor para a glória de quem? Para a glória de Deus Pai. A morte de Cristo visava a glória do Pai. Mas em segundo lugar, Jesus morre também por causa dos eleitos. Porque haveria de consumar o plano redentor, o plano salvífico, planejado pelo Pai, salvação aos eleitos antes mesmo da criação. Então Jesus não veio para curar ninguém, meu amigo. Ok? Mais um detalhe interessante, Marcos 16 e 15. É um texto duvidoso, tá? Para alguns. Eu creio na veracidade do texto, mas eu quero dizer duvidoso no sentido de que há divergência e discussão entre teólogos. Eu não estou falando de mim, não estou falando de ti, Malafaia, porque nós dois, questão de teologia, nós dois somos bem fracos, tá? Ok? Tá? Somos teólogos, mas comparação com manuscritólogos, com um cara que conhece, que estuda manuscrito grego, original, antigo, tá? Nem se compara. E há divergência entre esses teólogos, que em Marcos 16, na verdade, a partir do verso 9 até o 20, não consta nos originais ou nos manuscritos mais antigos e melhores, como os sináticos do Vaticano. Eu não vou entrar aqui nesse caminho, tem um vídeo comentando sobre isso. Eu, contudo, creio na veracidade do texto, tá? Eu não vou comentar porque eu tenho um vídeo aqui no canal. Mas, olha bem, crendo na veracidade do texto, crendo que ele é fidedigno, o verso 15... Quem foi que disse que é para mim e para você o texto? Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas observe com quem ele estava falando. De novo, vamos para o contexto. Olha o verso 15. Ele apareceu aos 11. E quando ele aparece aos 11, ele conversa com os 11 e depois ele diz, ide por todo mundo. Para quem ele estava falando? Ele estava falando para os 11, ou seja, para os apóstolos. Então a grande comissão aplicava-se aos apóstolos. Eles deveriam ir por todo mundo. É por isso que Paulo, em Colossenses 1, versos 5 e 6, ele disse, olha, eu me alegro porque o evangelho chegou até vocês, mas não chegou somente até vocês, mas ele está em todo o mundo. Ele está alcançando o mundo gentílico. No primeiro século, mundo era uma referência clara aos gentios. Então, os apóstolos sairiam pregar o evangelho a todo mundo, isso é, levariam o evangelho aos gentios. Primeiro com o apóstolo Pedro, depois o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, chamado por Deus.
E Jesus disse em Mateus 24 que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Então aplicava-se naquele contexto. Tá? Agora olha o texto. Estes sinais seguirão os que creem. Verso 17. Seguirão os que creem. O texto não diz seguirão os que crerão. Ou seguirão aqueles que hão de crer. Não, seguirão os que creem. Quem é que creem? Naquele contexto, contextualmente. Os apóstolos que estavam ali. E diz o texto que eles expulsariam os demônios, falariam novas línguas. De fato, eles expulsaram demônios? Nós temos ratificado no livro histórico de Atos. Eles falaram em novas línguas? Nós temos sim ratificado no livro de Atos, falando os idiomas também. Eles pegaram nas serpentes? Nós temos também Atos 28, Paulo pegando a serpente. Beberam coisa mortífera? A Bíblia pelo menos é silente aqui. Pelo menos a Escritura nunca diz que alguém bebeu alguma coisa mortífera. Eusébio de Cesareia, historiador eclesiástico, confirma que Barnabé e João bebeu algo do tipo um veneno e não fez absolutamente nada. Mas isso é a parte da história da igreja, não é bíblico. E diz que vai impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Note, tem a ver com aquele contexto dos apóstolos, não para mim, nem para você. Eu te desafio a beber um veneno e não te fazer mal algum. Eu quero que tu me pegue numa serpente, numa víbora, e ela não faça mal algum. Eu desafio qualquer um a fazer isso. Mas os apóstolos faziam. Alguém pode citar, mas eu estou finalizando. Mas o período da patrística, os pais da igreja defenderam a continuidade dos dons, inclusive das curas e de milagres. Um adendo. O fato de haver comentários dos pais da igreja a respeito disso não prova nada. Por quê? Porque os pais da igreja não se debruçaram sobre o tema dos dons naquele contexto. Tá bom? Por quê? Porque haviam outros problemas e conflitos que eles estavam enfrentando. É por isso que eles não escrevem grandes tratados, grandes compêndios sobre essa questão, ok? Dos dons, por quê? Porque eles estavam em outras batalhas. Por exemplo, Jesus não é Deus. Aí no Concílio de Nicéia 325 confirmaram, Jesus era Deus. 381, Concílio de Constantinopla. Os pneumatômacos diziam, o Espírito Santo não é Deus. Veio Basílio de Cesareia, o Concílio de Constantinopla disse, o Espírito Santo é Deus. 431, Concílio de Éfeso. Começaram a dizer que o homem não é mau desde o momento da concepção. Aí veio o Concílio de Éfeso, veio Agostinho, 431, e disse, o homem é pecador desde o ventre da mãe. Depois veio, em 451, Concílio de Calcedônia, e veio outra heresia, né? Aí a igreja ratificou dizendo, Jesus é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Então os primeiros pais da igreja, quando falam sobre os dons, inclusive das curas, é de baixa credibilidade histórica para nós depositarmos. Por quê? Porque a reflexão teológica se desenvolvia a partir do momento que a igreja enfrentava os desafios e os conflitos e as heresias. É por isso que eles não... Se eles comentam alguma coisa sobre dons, não é de depositar tanta confiança assim. Por quê? Porque eles trabalhavam em outros temas que eram de muito mais relevância para aqueles dias, para aquele contexto. Então eles comentam, pode até haver aí comentários, ok. Mas revela exatamente que eles não se debruçaram para entender o texto. Tá? Porque eu posso te provar os pais da igreja defendendo o cessacionismo também. Se você defende, eu também posso defender e provar. Por exemplo, João Crisóstomo. Depois eu posso colocar as fontes se vocês quiserem aqui. Quando ele comenta, 1 Coríntios 12, olha o que João Crisóstomo diz assim. A passagem inteira é muito obscura, mas a obscuridade é produzida por nossa ignorância acerca dos fatos referidos e por sua cessação, fatos que ocorriam, mas agora não tem mais lugar. Olha o que diz Santo Agostinho. Nos tempos antigos, o Espírito Santo veio sobre os que creram, e eles falaram em línguas que não haviam aprendido, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estes sinais foram adaptados ao tempo, pois aquilo foi o sinal do Espírito Santo em todas as línguas, para mostrar que o Evangelho de Deus era para ser espalhado através de todas as línguas sobre toda a terra. Isto foi feito por um sinal, e ele extinguiu-se. Saindo da patrística, vamos conferir aqui. Embora eu estou com o ar-condicionado ligado, estou transpirando muito. Olha o que diz agora os reformadores. Martinho Lutero. No início da igreja, o Espírito Santo foi enviado de forma visível. Ele desceu sobre Cristo na forma de uma pomba, e a semelhança de fogo sobre os apóstolos e outros cristãos. Este derramamento visível do Espírito Santo foi necessário para o estabelecimento da igreja primitiva, como também necessários os milagres que acompanharam o dom do Espírito Santo. Olha o que diz, por exemplo, João Calvino.
Embora Cristo não declare exatamente se ele queria que esse dom de milagres fosse temporário ou permanecesse em sua igreja para sempre, é mais provável que os milagres tenham sido prometidos apenas por um tempo, para iluminar o evangelho enquanto ainda era novo e ainda desconhecido. Calvino, em outra ocasião, em outro contexto, ele diz: este dom de cura, como o resto dos milagres, os quais o Senhor quis que fossem trazidos à luz por algum tempo, desapareceu, a fim de tornar a nova pregação do evangelho maravilhosa para sempre. Olha o que diz o puritano John Owen: aqueles dons que em sua própria natureza excederam completamente o poder de todas as nossas habilidades, cuja dispensação do Espírito há muito cessou, onde ela agora é simulada por alguém, pode ser justamente presumida como um delírio entusiasmado. Olha o que diz o puritano Thomas Watson: claro, há tanta necessidade de ordenação hoje como no tempo de Cristo e no tempo dos apóstolos, quando então havia os dons extraordinários na igreja, os quais agora cessaram. Olha o que diz o puritano Matthew Henry: o que eram esses dons nos é largamente dito no corpo do capítulo 12 de 1 Coríntios, né? Ou seja, ofícios e poderes extraordinários, concedidos a ministros e cristãos nos primeiros séculos para a convicção dos incrédulos e propagação do evangelho. Olha o que diz o puritano John Gill: naqueles primeiros tempos, quando o dom de fazer milagres foi dado, não foi dado a todos, só para alguns, e agora não há ninguém que seja possuidor do mesmo. Olha o que diz o puritano Jonathan Edwards: mas logo após a finalização do cânon das Escrituras, quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, não muito antes da sua morte, os dons miraculosos tiveram seu fim na igreja, pois agora a revelação escrita da mente e da vontade de Deus estava completa e estabelecida. Olha o que diz, por exemplo, o último dos puritanos, Charles Spurgeon: eles haviam atingido o ápice da piedade, eles haviam recebido os poderes do mundo vindouro, não dons milagrosos que nos são negados nesses dias, mas todos os poderes que o Espírito Santo concede a um cristão. Olha o que diz A.W. Pink: assim como houve ofícios extraordinários, apóstolos e profetas, no início de nossa dispensação, também houve dons extraordinários, e como não foram nomeados sucessores para os antigos, uma continuação nunca foi prevista para o último. Agora observe, Dr. Martin Lloyd Jones: a resposta para tudo isso é que a necessidade de profetas terminou. Uma vez que temos o cânon do Novo Testamento, não precisamos mais de revelações diretas à verdade. A verdade está na Bíblia. Nunca devemos separar o Espírito da verdade. Ponto final. Se vocês querem usar a história da igreja, nós também temos a nossa história e podemos traçar toda ela. Ok, meus irmãos, eu espero tê-los ajudado. Eu poderia fazer muito mais citações, mas eu creio que os mais conhecidos entre nós já é o suficiente. Eu espero tê-los ajudado, ok? Lamento muito as acusações que ele faz contra o pastor Paulo Júnior. E nesse negócio eu não vou colocar minha mão, mas quanto ao texto bíblico e quanto à verdade, eu espero tê-los ajudado. Tá bom? Abraço.